Alô, muito bom dia. Nomes e marcas no ar aqui na Som Maior, que todos tenham um ótimo final de semana. Nomes e marcas de hoje, até em função do mês das mulheres, março, estamos recebendo uma mulher que teve uma vida dedicada ao ensino, à educação e também teve aí suas passagens pelo processo político. Ela sempre muito próxima da política, logo que casou, jovem ainda, sempre próxima da política. Teve também sua inserção aqui e tal. Sandra Zanata Guide. Bom dia. Bom dia, Adelor. Bom dia a todos os teus ouvintes. Um prazer e uma honra estar aqui hoje. Prazer estar aqui em reconhecimento à tua trajetória vencedora, bonita. Uma vida dedicada à educação, como disse Sandra. Desde quando na educação, Sandra? Desde o começo. Eu sempre quis estudar e sempre quis ser professora, diretora. Isso desde criança, né? Essa é a minha regra. Por isso que eu fui fazer o ensino médio em Porto Alegre. Tive essa oportunidade, meus pais tinham condições, me colocaram no melhor colégio de Porto Alegre, e isso aí foi fundamental para a minha vida, né? Colégio bom, de qualidade, sobre todos os aspectos, aprendi muito, fez a minha cabeça, mas eu sempre pensando nessa questão de ser professora, de ser diretora de escola, né? Nessa linha. Essa tua paixão pelo ensino, isso tinha da tua mãe? Não, isso era meu mesmo, porque eu sou a primeira da família Zanata que fez faculdade. Entende? Isso era uma característica muito minha, mesmo naquela fase de adolescência, de juventude, dos 15 aos 18, eu só pensava em estudar. Era prioridade para mim. Li muito, 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 e como eu já disse, né, tive a sorte de estudar no melhor colégio de Porto Alegre, com professores da URGS e da PUC, então isso aí é que marcou a minha vida. E por que professora? Na época, Adelor, o que uma mulher podia fazer? Eu sou dessa geração ainda, o que uma mulher podia fazer. Então, basicamente, a escola, né? E aqui em Criciúma também não tinha faculdade, não tinha muitas opções. Meu pai não me deixou ficar em Porto Alegre sem ser num colégio, né? Então, tudo isso fez com que eu pensasse mais nesse aspecto. Mas a diretora do meu colégio de Porto Alegre, no 3º ano, ela me chamou para conversar e disse assim: olha, a gente gostaria muito que tu fosse fazer direito, Sandra. Seria muito bom para o colégio, porque como eu era uma aluna que tirava tudo 10, vai ser uma ótima representante, né? Vai ajudar a manter o nome bom do nosso colégio. Então, mas meu pai não deixou ficar em Porto Alegre. Não passou? Não Bateu passou. na trave. Nossa, fiquei 6 meses tentando conversar, mas não teve acerto. O te restou ser professora, e aí tu concluiu e veio para cá, para a sala de aula. E daí, no meio do caminho, teve Altair Guide. Sempre tem uma pedra no meio do caminho. Então, no meio do caminho, teve Altair Guide, né? Eu fiz vestibular para Florianópolis, que é onde ele deixou, né? Eu estudar com o pessoal de Criciúma. Então, e também numa casa com senhoras me cuidando, sabe? Eu sou desse tempo. E mais ainda, olha, e aí... Mas aí já era o teu pai e o Altair? Não, meu pai. Tá. Meu pai. Meus pais eram terríveis nesse aspecto. E daí eu voltei para Criciúma, né, para casar, e essa foi a opção, mas olha, e ainda quero te dizer o seguinte: quando o Altair se elegeu prefeito, as primeiras conversas que as amigas tiveram comigo foi a seguinte: mas agora tu vai parar de trabalhar, né, Sandra? É mesmo? Foi. Eu fiquei chocada na época, e eu disse, meu Deus, a mentalidade ainda é esta. Quando tu casou nova, né? Casei nova. Quando tu casou, tu já estava na sala de aula? Já era professora? Não. Eu não era professora. Aí eu casei. No ano seguinte começou a faculdade em Criciúma. Eu fui fazer a faculdade. No 4º ano de faculdade eu comecei a dar aula. Mas foi para a sala de aula? Fui para a sala de aula, claro. Quanto tempo de sala de aula, Sandra? Eu tenho bastante tempo de sala de aula. Tenho um pouco de, uns 5 anos, 6 anos de educação básica, mas na universidade eu tenho 18 anos.
Tu inclusive continuou professora, tu foi primeira-dama de Criciúma, mulher do prefeito 2 vezes, né? Sim. E depois mulher de deputado. Nesse tempo todo, continuou na sala de aula? E daí nessa época toda, eu fiquei só com o ensino superior. Só faculdade? De noite eu dava aula. Na época as aulas eram à noite, né? Então eu ia dar aula à noite. Eu era professora de genética e evolução, que é um assunto que eu gosto muito, né? E era professora de biologia humana também, né? Então tu era a primeira-dama, tu era presidente da FASC, que é a função da mulher do prefeito na época, e tu veio depois da Zuma Manique, que tinha marcado o época como presidente da FASC, fundadora da FASC e tal. Tu continuou esse papel de presidente da FASC e à noite tu dava aula? À noite eu dava aula, tranquilo. E 2 filhos pequenos. E 2 filhos pequenos para cuidar? Só. E o questionamento das tuas amigas. E o que você está fazendo dando aula, Sandra? Para que dar aula agora? Teu marido é prefeito. Elas nem sabiam que o salário dele de engenheiro era maior do que o salário de prefeito. Barbaridade, é mesmo? Na época era assim. Porque ele era engenheiro do DAI, né? Ele era engenheiro do DAI no estado. Pagava melhor do que o salário de prefeito. O DAI, para quê? Para os mais jovens, é o Departamento Autônomo de Edificações, que era uma instância da Secretaria de Obras, né? Então cuidava dos prédios, da construção dos prédios do estado. Mais ou menos isso, né? Então ele construía os prédios do estado de Florianópolis até a fronteira com o Rio Grande do Sul. Ele era funcionário concursado, né? Não era concursado, ele se efetivou com a Constituição Federal de 88. Perfeito. E ficasse em sala de aula quanto tempo, Sandra? Quantos anos? 30 anos? Não fiquei na sala de aula 30 anos. Acabei ficando em torno de 20 anos e daí eu fui trabalhar na administração. Aí fiz concurso para o Estado, né, no meio do caminho, porque eu vi que a minha vida ia ser sempre em função de política. Fiz concurso, fui ser gerente regional e comecei a trabalhar a questão da educação. Da gestão daí? Da gestão, da educação como um todo, né? Porque educar, a questão pedagógica, afinal se diz que todos são ótimos, né? Os diretores, os gerentes da educação, os conselhos, todos são, os professores, os alunos também são ótimos, mas a gente vive num país que o aluno aprende pouco ainda, né? Então, por quê? Só para pontuar para as pessoas, nós estamos falando do teu tempo que foi para a sala de aula, o tempo que tu casou, e aí o tempo que o Altair foi eleito prefeito, nós estamos falando ali final da década de 70, né? O Altair foi eleito em 76 a primeira vez. Em 76, Vocês já eram casados. Isso, final da década de 70. Então, isso mesmo. Final da década de 70 por aí e tal. E tu estás no Conselho Estadual de Educação há quanto tempo? Eu estou no Conselho de Educação há pelo menos 20 anos. Então, eu fui assertivo no início quando eu disse que tens uma vida dedicada à educação. Ah, sim. Família e educação. E em função de família eu descobri a política. O que te apaixona mais, Sandra, a política ou a educação? Os dois. Os dois. Não tem como. Tu gosta muito de política, né? Eu gosto muito de política e eu tenho muita clareza de como a política e os políticos são importantes. Tu não vai mudar nada na sociedade, tu não vai melhorar nada sem política, sem participar da política, né? E sem saber fazer política também. Então, tudo é importante, mas a política é que efetiva todas essas questões, que trabalha para o consenso, para que aconteça. Não tem como viver sem política. Ou a gente faz, ou os outros fazem para a gente. Eu já vou voltar para a política, deixa eu primeiro continuar nesse caminho da educação. Tens uma vida na educação, estás hoje no Conselho Estadual de Educação, estás já há um bom tempo no Conselho, que discute as políticas de educação para o Estado. A educação de hoje, comparando com a educação de outros tempos, guardadas as circunstâncias evidentes, hoje se ensina melhor, hoje se aprende mais. O que falta fazer para ter uma educação melhor, mais efetiva, mais eficaz? A gente tem eu posso dividir toda essa questão em 2 fases. Aquela primeira fase, que a educação pública era para poucos. Então, nessa fase, a aprendizagem era muito boa, né?
Por exemplo, o Altair, a turma do Altair, todas elas estudaram em colégios públicos. Aquela turma de alunos de Criciúma que foi fazer o científico em Porto Alegre, foram estudar no Júlio de Castilhos, que era melhor, que era público e era melhor que qualquer colégio particular de Porto Alegre. Então, esses engenheiros, esses médicos fizeram o ensino médio numa escola pública em Porto Alegre. Tá? Agora, à medida que a escola pública, né, teve acesso, todas as crianças foram para a escola pública, ou quase todas as crianças para a escola pública, né, à medida que ela aumentou de tamanho, a qualidade ficou prejudicada. Também eu penso que tem uma outra questão importante. À medida que a mulher foi se descobrindo como agente, né, tão importante quanto o homem na nossa sociedade, ela passou a escolher outras profissões, né? Então, antes, a mulher mais interessada em estudar, em saber qual era o caminho? Magistério. Depois, não. Ela foi fazer direito, ela foi fazer medicina, tanto é que hoje tem mais mulher na medicina que homem, né? Então, isso também tirou os bons profissionais da educação, né? E também assim, vamos falar francamente, enquanto não se valorizar a educação, né? Enquanto a gente não achar que o professor é tão importante quanto um médico, né? Uma pessoa formada em direito ou qualquer outra profissão, o salário é baixo e, consequentemente, não vai atrair as pessoas mais inteligentes, com exceções, é óbvio, né? Então, tudo isso. Hoje se trabalha muito bem essa questão, tá? Está se descobrindo, está se decidindo que tudo começa na formação, na universidade. Então, é preciso fazer as licenciaturas trabalharem a questão de ensinar e não só de pesquisar, né? Não só preparar para pesquisa, mas para ensinar. Então, se tem mais clareza dessa questão. E o Conselho Estadual, assim como o Conselho Nacional, estão trabalhando essas questões, sabe? De como deve ser a formação inicial do professor e de como deve ser a formação continuada do professor. Isso é muito importante, mas é preciso ainda que a sociedade entenda que a educação é a base de tudo, é fundamental. E o que a gente vai poder deixar para os filhos, para os netos, é a educação. Não tem como fazer diferente hoje em dia, né? Batendo, né, cair no lugar comum, dizer que a solução do país passa pela educação, né? Um país melhor passa por uma boa educação de qualidade, de bom nível, de bom conteúdo, mas isso passa por professores bem remunerados. Então tem que ter uma opção política, opção do gestor público de valorizar a educação. Só que o professor ganha mal e aí fica irritado e aí ele acaba não cumprindo com as suas obrigações, aí ele faz protesto, e aí ele faz greve, e aí ele aperta, aí ele não cumpre. Enfim, acaba precarizando o dia a dia, a rotina. Como é que a gente sai desse círculo vicioso? Eu penso que isso não é uma questão só do gestor, sabe? Eu acho que isso é uma questão da sociedade. A sociedade tem que exigir uma educação de mais qualidade, sabe? Eu vejo assim, eu já trabalhei em escola particular e escola pública, né? É preciso os pais se interessarem pela educação, pelo ensino que a escola está oferecendo e cobrarem mais e mais. Faltou professor, tem que ir lá cobrar, acompanhar o desenvolvimento da criança. Isso é fundamental, sabe? Tudo isso. Se a sociedade fizer uma opção, priorizar a educação, o gestor vai priorizar, sabe? Porque eu acho que os políticos priorizam aquilo que o povo prioriza. Claro, porque senão... Há exceções, claro, mas regra... Senão o povo cobra na rua, né? Se o povo cobrar na rua, o gestor vai fazer. Então é isso que tem que cobrar do gestor público. Como é que tu avalia esse ambiente que nós vivemos hoje no processo político? Difícil de avaliar. Mas assim, posso dizer o seguinte, que
A gente saiu de um extremo e partiu para o outro. Eu faço parte mais do grupo do equilíbrio, sabe? Essa é a minha regra de vida. Então, eu procuro equilibrar o que tem. E procuro avaliar pelo que faz, não pelo discurso. Claro. Mulher de político, mãe de político, né? Hoje viúva do político do Altair, que foi 2 vezes prefeito, foi várias vezes deputado, foi secretário de Estado, foi um grande político da cidade, um dos maiores que a cidade teve. E mãe de um deputado federal, foi deputado estadual, deputado federal, vencedor, vitorioso, cotado aí para ser o mais votado, um dos mais votados do Estado na eleição. Como é que é a Sandra? Mulher, mãe de político. Uma vida também envolvida na política. Foi suplente de senador, assumiu no Senado da República. Sim, descobri o Legislativo quando fui para o Senado, viu? Descobri e fiquei encantada com o Legislativo, né? Então, no Executivo, como mulher do prefeito, eu tive sempre tive atividades, né? E sempre tive muito presente sob vários aspectos, né? Pensando, fazendo, avaliando. Eu tenho muita vocação para advogado do diabo, dentro de casa, né? Fazer o contraponto. Faço o contraponto direto, né? Para poder melhorar cada coisa. E então, assim, agora... Então, eu sou daquela geração, né, de filha de, mulher de, mãe de. Então, isso. Então, assim, é mais fácil ser mãe de, né, mãe de político, né. Mas, assim, também tenho muita sorte de ter como filho o Ricardo, né. Tenho certeza que ele fez um mandato acima do esperado, né. Ele mostrou o que pode ser feito em Brasília, como pode ser feito. Eu acho que Criciúma nunca recebeu tantos recursos do governo federal, né? Assim como toda a região. E ele ficou atento a todas essas questões que interessavam a cidade, né? O caso da emenda do carvão é um exemplo disso, né? Ele ficava atento, Tu participa do mandato dele como participava dos mandatos do Altair? É mais fácil participar de mandato de prefeito. É mais fácil. De legislativo é mais difícil de participar, porque as coisas acontecem sem a tua presença. Mas assim, a gente conversa bastante, né? Coisas importantes a gente conversa. Tu participava das formulações dos governos do Altair na prefeitura, na área da educação, no social. O Altair teve 2 mandatos bem distintos. Um mandato obreiro, né, fazedor de grandes obras da cidade. E o outro foi um mandato mais a gestão, mais focada na criança, no ensino. Esse segundo teve mais a tua mão? Os 2 tiveram a minha mão, sabe? Porque assim, foram 2 momentos diferentes da cidade. Primeiro tinha que preparar a cidade. Era muito, né? A gente procurou trabalhar também a questão da educação, né? E teve muitas melhorias na educação. Por exemplo, eu lembro muito bem da secretária Marlene Milanei Juste dizendo assim, as crianças da rede municipal não conseguem passar no exame seletivo da SATIC. E essa foi a meta. Pois é, coisas assim importantes que nem aparecem a público, né? Então a meta era assim, as crianças da rede municipal precisam e têm o direito de passar no exame seletivo da SATIC. Tem que estar preparadas, aptas, em condições de passar no exame seletivo da SATIC, que era a escola técnica daqui, formava os técnicos, os né? técnicos que já davam, que dá um projeto de vida muito grande, né? Claro. Eu acho que a esperança do Brasil passa por aí. Então, mas eu participei de toda a formulação de políticas no primeiro governo do Altair. No segundo governo, ele que já dizia isso, por isso que eu vou dizer, né? Ele pegou a minha ideia do trabalho com a criança e fez o principal tema da prefeitura, trabalhar a educação de 0 a 7 anos. Que foi o Criciúma Criança, né? Que foi o Criciúma Criança, que envolveu toda a prefeitura, né? Era outro momento completamente diferente da cidade, era um momento muito difícil, né? Eu lembro da questão dos mineiros, das minas de carvão,
quando o presidente Collor cortou o subsídio. Eu lembro dos problemas das cerâmicas, né? E, entre outros problemas, isso gerou assim, muita falta de emprego na cidade. Então foi preciso pensar nessas pessoas desempregadas. E foi preciso já pensar mais que nunca como seria a Criciúma do futuro. Então, investir na criança, investir em empregos para aquelas pessoas, né? Ô Sandra, quando eu te vejo falar aqui, né, da tua participação no primeiro mandato do Altair, nós estamos falando, repito, final da década de 70, a participação da mulher ainda era muito pífia, muito pequena no processo político, nas decisões e tal. A mulher ainda muito relegada, muito na antessala, né? Uhum. E tu estavas no núcleo do poder, na mesa de poder. Ou seja, quebrando marcas, quebrando paradigmas, né? Assim, participando, ajudando a decidir, mas assim, meio que nos bastidores. Porque eu era a mulher do prefeito, e tu sabe que mulher do prefeito não tem status nenhum, né, dentro da prefeitura. Quando, por exemplo, o presidente João Goulart veio visitar Criciúma no centenário, a princípio eu não podia ir cumprimentá-lo, porque só podia o prefeito e os secretários da prefeitura. Aí eu fui conversar, eu digo, bom, eu que fiz a lista de convidados, eu que ajudei a organizar a cerimônia, né? E trabalhei toda essa questão, participei porque é óbvio que não fui só eu, né? Claro. Mas assim, e vocês não deixam entrar na fila de cumprimentos? A minha filha que vai entregar o brinde para o presidente, eu não posso cumprimentá-lo. E aí teve toda uma conversa para me autorizar a entrar na fila, sabe? E como é que foi na época, Sandra? Tipo, tu abriu o teu espaço meio na cotovelada, entendeu? Meio empurrando, né? Era a mulher do prefeito, mas a mulher de prefeito ainda naquela época cuida da FASC, cuida lá das ações sociais, fazer tricô, crochê, clube de bairros e tal, clube de mães e tal. E tu veio para dentro do governo, enfrentando resistências, né? Olhares atravessados, né? Como é que foi isso? Sim, com certeza. E o próprio Altair também era assim. Porque ele dizia assim, se eu não tinha cargo, como que eu poderia oficialmente estar participando? Tinha essa questão também, sabe, Adelor? Então, mas assim, eu sou assim, fui fazendo, participando e assim, eu quero te dizer que Clube de Mães, há muitos olhares sobre os clubes de mães, mas o meu olhar é o seguinte: eu considero assim, você vai no bairro, o que tem no bairro para a mulher? O homem vai para o bar e a mulher conversa aonde, se reúne aonde, para discutir todos os assuntos, não é só a família. É a questão do dinheiro, do salário, a questão do transporte, a questão do preço do gás, a questão da educação dos filhos, né? Tudo isso. Então, a mulher precisava de um espaço no bairro para se reunir. Então, o Clube de Mães é isso, né? Elas fazem tricô e crochê, mas sim, esse aí é o pano de fundo para todas as questões. Seu mote, né? Seu mote para se reunir, para conversar, né? Isso, para chamá-las, né? Mas elas discutem todas as questões e é o único ponto de reunião que elas têm. Ô Sandra, a Sandra tinha um QI acima da média, mas foi para a educação por essas razões colocadas. Se dependesse lá da diretora do colégio, seria uma advogada de sucesso, mas foi para a educação por essas razões colocadas. Isso te deu prazer, Sandra? Sim, eu fui escolhendo sempre o que era prazeroso em cada questão que eu tinha que fazer, sabe? Assim, eu não sou de ficar remoendo, porque assim, não. Quais são as opções? Então, quando o Altair se elegeu prefeito, por exemplo, eu abri mão de muita coisa para poder, mas eu tinha muito claro assim, eu preciso preservar o meu trabalho, eu preciso educar os meus filhos, porque sabe que filho de político e de militar não é fácil, né? Então, eu tinha muita clareza disso também. E preciso participar da prefeitura. As outras coisas ficaram de lado. Viu, Adelor? Mas é assim, na vida a gente não pode tudo. Então tem que fazer escolhas.
Como é que tu vê hoje a participação da mulher nesses ambientes todos? Ambiente político, na economia, na gestão de negócios. Avançou bastante, mas tu acha que há muito ainda a ser vencido, a caminhar, há muito degrau, muita escada para subir? Tem bastante coisa ainda, né? Não sei se é escada para subir, mas assim, isso depende muito da classe social. Depende do gênero também, depende das questões de gênero e depende principalmente também das questões de raça, de cor, né? Tudo isso influencia. Então, a mulher com melhores condições socioeconômicas, ela tem mais espaço, com certeza. E ela é mais respeitada também, com certeza. Mas o homem ainda é bem machista, viu, Adelor? Ô Sandra, uma pessoa que pensa o ambiente coletivo, pensa no todo, pensa filosoficamente, o que mais te preocupa hoje em dia? Em que aspecto? No mundo que está colocado aí, no ambiente que vivemos, o que mais te preocupa na relação, para a mulher? Qual é a maior preocupação de hoje em dia? São tantas preocupações, né? Eu acho que tem a questão da educação dos filhos, né? Que ainda que me preocupa muito, como que fica essa educação dos filhos. Eu vejo muito deixada de lado, né? Ou por quem trabalha muito, né? E às vezes é por falta de tempo mesmo, não é uma questão de culpa de ninguém, né? Mas vejo também a escola, os professores que não são bem preparados, né? A gente saiu de freira e padre para uma abertura, né? Que precisa de uma formação para educar, é preciso entender melhor cada fase da criança. Acho que essas questões do meio ambiente são importantes. A natureza está mostrando para nós que o planeta está mudando, né? Então são muitas questões mesmo, sabe? O Conselho Estadual de Educação tem poder para enquadrar o governo, por exemplo, na questão educacional, enquadrar no sentido de determinar um caminho, determinar um plano, um projeto, ou o Conselho aconselha, o Conselho avalia apenas? Em algumas questões o Conselho define, né? Normas gerais. Por exemplo, na pandemia, foram os conselhos estaduais que orientaram as escolas, tanto da rede pública quanto da rede particular. Então, os conselhos decidiram, fecha, abre, né? Como que seriam as aulas, como que seria a avaliação, como que seria a presença, tudo isso porque, assim, a norma federal diz que precisa ter 75% de presença. Certo. Então, todas essas questões tiveram que ser reavaliadas e decididas. E o Conselho de Santa Catarina foi exemplar nessa questão, sabe? Agora, tem outras questões que são políticas de governo. E aí o Conselho pode aconselhar. Por exemplo, no momento, a gente está trabalhando os temas transversais da BNCC. Eu faço parte do grupo do meio ambiente. O que é BNCC? Base Nacional Comum Curricular. O que todas as escolas de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, têm que ensinar pelo menos, é o mínimo, né, para as crianças. O que vai ficar de prejuízo para a educação da pandemia? É um atraso que vai ter que se correr, né, para recuperar, viu? Agora, eu penso assim, não sei se é porque sou de Criciúma, a gente viveu muito o centenário de Criciúma, viveu muitas questões dos colonizadores, sabe? Tem momentos que a sociedade tem que ver que é preciso um sacrifício maior e fazer esse sacrifício em benefício de todos. O momento da educação é esse. As crianças ficaram muito prejudicadas. Muito prejudicadas. Quanto tempo nós vamos demorar para recuperar isso? E que tipo ficam sequelas? Porque as crianças ficaram afastadas da escola e presas, né? Quase que sem orientação, né? Tipo, segura lá, não tiver uma alternativa, sai daqui, vai fazer aquilo ali, não, vai para casa. Então, assim, cada etapa tem problemas.
Por exemplo, a primeira série tem que recuperar, né? Porque as crianças que iriam fazer a primeira série nesses anos da pandemia ficaram prejudicadas. Então, é uma questão de aprendizagem. Certo. Ali, tá? Os adolescentes ficaram muito prejudicados pelo isolamento, numa fase que eles deveriam estar convivendo, né? Que é o fundamental, conviver, eles não tiveram a oportunidade de conviver. Então, isso prejudica os adolescentes. Os idosos também, né? Tiveram muita dificuldade com essa questão da pandemia, da convivência, né? Então, são etapas, cada etapa exige um tipo de recuperação. Tu acha que nós vamos voltar à normalidade, recuperando tudo isso, o tempo perdido, e chegar no ponto... Leva anos. Tu não recupera tudo de uma vez, ninguém recupera tudo de uma vez. Então, vai levar anos, né? Como será o futuro, ninguém sabe, nem os cientistas sabem o que dizer para a gente, né? Então tem que trabalhar essas questões melhor ainda. Te defina, Sandra Guide, hoje? Sandra Zanata. Olha, como está a Sandra? Não, estou bem, né? E continuo fazendo as coisas que eu gosto, educação e política. Esse é ano de eleição... Né? O Ricardo é pré-candidato, fez um grande mandato, né? Eu também eu participo dos clubes de mães desde sempre. Continua participando? Sim, eu sou madrinha de muitos e muitos, nem vou dizer quantos. E eu vou lá todos os anos, faz 2 anos que eu não vou por causa da pandemia. Claro. Agora, tomei 3 doses de vacina, tive Covid, estou com coragem de voltar para os clubes de mães, que me fazem muito bem. Legal. Sandra, foi um prazer te receber aqui no estúdio da Som Maior. Foi um prazer fazer o Nomes e Marcas contigo, por uma questão de reconhecimento pelo trabalho, pela história que tens pela cidade de Criciúma. Muito obrigado. Eu que agradeço. O Ricardo sempre me falou muito bem desse programa, ele escuta, ele disse para mim, eu consultei ele, ele assim, tu vai gostar, e é um programa muito bom, eu escuto sempre. Então foi orientação do Ricardo, viu? Tá bom. Então, obrigado por Ricardo. Obrigado para todos. Obrigado. Sandra Zanata Guide foi a nossa entrevistada do Nomes e Marcas desta semana. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação conosco. Continue na programação Som Maior. Nomes e Marcas volta programa exclusivo na próxima semana. Até lá. Bom dia.